tá, pessoal? Para quem não me conhece, sou o professor Jairo, de Matemática, e hoje a gente vai desenvolver a aula 4, que trata da geometria analítica, no que se refere à parte inicial da geometria analítica. O que teremos hoje? Teremos, então, a parte de distância entre dois pontos, também o cálculo das coordenadas do ponto médio, também trabalharemos a condição de alinhamento de três pontos e ainda a área do triângulo a partir dos vértices desse triângulo. Bom, iniciando então esta parte da geometria analítica com a distância entre dois pontos. Então assim, na escola normalmente se trabalha a distância entre dois pontos com aquela fórmula, né, que todo mundo conhece, distância entre A e B, DAB, igual raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então essa é a fórmula da distância. Só que em alguns casos eu posso me abster dessa fórmula. Eu posso fazer de uma maneira mais simplificada. Por exemplo, quando os x são iguais, eu tenho dois pontos e as coordenadas, as abscissas x, ou seja, as abscissas são iguais. Então, como eu procedo para achar a distância entre esses dois pontos? Eu trabalho só com os y. Eu esqueço os x que estão iguais e trabalho só com os y. Então, eu sempre trabalho com quem? Com os diferentes. Então, por exemplo, o ponto A e o ponto B. Eu tenho o ponto A menos 6 e 7 e o ponto B também tem x menos 6 e aí 2. Como eu calculo a distância? Bom, eu vou operar somente os y. Então, eu vou calcular, na realidade, a distância do 7 até o 2. E quanto é que é a distância do 7 até o 2? Se eu estou no 2 e quero ir até o 7, eu dou quantos passos? Eu dou 5 passos do 2 até o 7. Então, a distância entre esses pontos A e B igual a 5, ou seja, é a distância entre os y, já que os x são iguais. No outro exemplo, ponto C e ponto D, eu também tenho os x iguais. O ponto C, 8 e menos 3, e o ponto D, 8 e 12. Como os x também são iguais, eu só opero os y. Então, na realidade, eu calculo a distância entre os y. Qual é a distância do menos 3 até o 12? Bom, aí eu estou no menos 3, eu estou na parte negativa. E quero ir até o 12. Então, eu dou 3 passos e chego na origem. E ainda tenho que fazer o quê? Dar mais 12 passos até chegar ao 12. Então, na realidade, quantos passos eu dei? Eu dei 3 passos até a origem e mais 12 na parte positiva. Então, eu tenho distância igual a 15. Ou seja, eu vou somar 3 passos na parte negativa com mais 12 passos na parte positiva e vou somar. Então, quando os diferentes têm o mesmo sinal, eu diminuo. Quando os diferentes, nesse caso, os y têm sinais diferentes, aí eu somo os seus módulos, ok? Isso quando os x são iguais. E se os y são iguais? Se os y são iguais, o raciocínio é exatamente o mesmo. Eu só opero os diferentes. Então, no exemplo, ponto A e ponto B, menos 8 e 4 e 3 e 4. Os y são iguais. Y igual a 4, y igual a 4. Eu vou trabalhar com quem? Só com os x. Então, eu só opero os diferentes. Distância do menos 8 até o 3, ou do 3 até o menos 8. Mesmo raciocínio anterior. Eu estou na parte negativa no 8. Quero ir até o 3. Dou 8 passos na parte negativa até chegar na origem. E ainda tenho que dar mais 3 passos na parte positiva. Então, 8 passos com mais 3 passos, eu tenho 11. Então, a distância entre A e B é igual a 11. No outro exemplo, C e D. C, 5 e menos 3, e D, 12 e menos 3. Como os y são iguais, eu só opero os diferentes. Eu só opero os x. Como é que eu faço isso? Distância do 5 até o 12. Se eu estou na posição 5 e quero ir até o 12, eu dou quantos passos? 7 passos. Ou seja, 12 menos 5. De novo,
Quando os diferentes têm sinais diferentes, eu somo os módulos. Quando os diferentes têm o mesmo sinal, eu diminuo os módulos, ok? Então isso vale quando as coordenadas têm o mesmo valor, ok? Tá, professor. E quando for tudo diferente, x é diferente de x, y é diferente de y. Bom, nesse caso, eu não me livraria da fórmula, aquela fórmula inicial que eu comentei. Mas mesmo assim, eu posso, de certa maneira, acelerar um pouquinho aquela fórmula. Então vamos ver como é que fica esse processo. Então um outro tópico relevante da geometria analítica nessa parte inicial é o ponto médio, as coordenadas do ponto médio. Não que a questão vai abordar exatamente isso, exatamente buscar as coordenadas do ponto médio, mas saber as coordenadas do ponto médio faz parte da resolução da questão, é como se fosse uma parte do cálculo, uma parte da questão. Bom, aqui eu tenho um gráfico então mostrando, né, uma forma assim visual de entender o que é o ponto médio. Eu tenho o ponto A com as coordenadas 3 e 2, o ponto B com as coordenadas 9 e 8 e o ponto médio localiza-se aonde? No meio, né? No meio da linha, no meio do segmento que une esses pontos. Isso é ponto médio. É o ponto que se localiza bem no meio entre esses dois pontos, bem no meio da linha que une esses dois pontos. Então, esse ponto médio, visualmente falando, eu consigo perceber que que possui as coordenadas 6 e 5. Ok? Agora, se eu não tivesse o desenho, como eu posso calcular ou determinar as coordenadas desse ponto médio sem a referência do desenho? Então a gente vai para o quadro agora e fazer o cálculo desse ponto médio que a gente viu no gráfico, ok? Então eu tenho o ponto A como sendo o quê? Ponto A com as coordenadas 3 e 2. E o ponto B eu tenho como coordenadas 9 e 8. Ok. Aí eu quero o quê? O ponto médio. O ponto médio, ele tem, como é um ponto, né? Todo ponto tem o quê? Tem o x e tem o y. Então tem o x do ponto médio e tem o y do ponto médio, ok? Então, para descobrir esse x do ponto médio, como o próprio nome diz, o x do ponto médio é a média dos x. Então, como se faz média de alguma coisa? Soma e divide. Como eu tenho dois elementos, ponto A, ponto B, então soma e divide por 2. Então, somo e divido por 2. X do A é 3, x do B é 9, 3 mais 9 divide por 2. 3 mais 9, 12, por 2, que é 6. X do ponto médio, então, igual a 6. Falta só o y do ponto médio. O y do ponto médio também é calculado fazendo-se o quê? A média dos y. Então, o y do ponto médio se faz como? Fazendo a média desses dois y. Quem é o y do A? 2. Quem é o y do B? 8. 2 mais 8, que dá 10, por 2, 5. Então, o y do ponto médio é o 5. Realmente fecha com o que nós vimos na figura. Ponto médio 6 e 5. Ok? Bom, vamos apagar aqui então. Tirando o apagador. Opa! E agora então, vamos dar sequência, né, aos assuntos da aula de hoje. Bom, próximo assunto então é o alinhamento de 3 pontos. Se eu tenho dois pontos, esses pontos sempre estão alinhados. Claro, porque eu consigo passar uma linha, eu consigo fazer uma reta passando por esses 2 pontos. Quaisquer pontos que tu posicionar, sempre esses pontos estarão alinhados. Por quê? Eu consigo fazer uma linha entre eles. Tranquilo. E 3 pontos? Será que 3 pontos estão sempre alinhados? Se eu desenho aleatoriamente 3 pontos no quadro, será que esses pontos ficarão alinhados? Claro que não, nem sempre. Inclusive a chance de que eu sorteie, de que eu aleatoriamente coloque 3 pontos no quadro e que eles fiquem alinhados, a chance é pequena. Então, nem sempre 3 pontos estão alinhados. Então existe o quê? Existe uma condição
para que 3 pontos estejam alinhados, para que 3 pontos pertençam à mesma reta, ou ainda, para que 3 pontos sejam colineares. Então, pontos alinhados, pontos que pertencem à mesma reta e pontos colineares, tudo é a mesma coisa. São pontos, então, em alinhamento, ok? E como eu percebo, como eu determino, como eu verifico se 3 pontos estão ou não nesse alinhamento? Bom, eu vou resolver, ou eu vou determinar esse alinhamento ou não, fazendo uso de determinante. Ponto A, menos 1 e 3, ponto B, menos 4 e menos 3, e ponto 2 e 9. Eu quero verificar se esses pontos estão alinhados ou não, se eles pertencem a uma mesma reta ou não. Então, vou me valer do determinante. Então, isso eu vou fazer aqui no quadro, essa resolução, ok? Então, eu tenho lá o ponto A, menos 1 e 3. Eu tenho o ponto B, menos 4 e menos 3. E tenho o ponto C, 2 e 9. 2 e 9. Essa última coluna eu completo com 1. Aí eu tenho aqui o determinante. Para que esses pontos, menos 1 e 3, menos 4 e menos 3 e 2 e 9, para que eles estejam alinhados, é necessário que resolvendo esse determinante, resulte 0. Se resultar 0, os pontos estão alinhados, pertencem a uma mesma reta. Se não der 0, os pontos não estão alinhados, ok? Bom, então eu vou resolver esse determinante. Na escola lá, como é que tu aprende a resolver determinante de terceira ordem? Pela regra de Sarri, que o pessoal chama também regra de Sarros. Tá? Então, como se resolve isso? Repetindo as 2 primeiras linhas ou as 2 primeiras colunas. E aí traça as diagonais, realiza os produtos, depois a soma algébrica e, por final, a diferença. Só que isso é muito trabalho. Então, a gente vai fazer o determinante de terceira ordem de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais simplificada. Então, presta atenção. Na hora de calcular as diagonais, calcular o produto das diagonais, aqui, ó, eu tenho uma primeira diagonal completa com 3 elementos. Menos 1 vezes menos 3 vezes 1. Multiplicando isso, eu tenho 3. Até o pessoal que faz um pouco de confusão com sinais, é só contar os negativos. Se a quantidade de negativos for uma quantidade par, dá mais. Se a quantidade de negativos for ímpar, dá menos. Se for par, dá positivo. Se for ímpar, dá negativo. Se for par, dá... Bom, chega de empolgação. Se for par, dá positivo. Se for ímpar, dá negativo. Quantos negativos são? 2. 2 é par, dá mais 3. Agora, eu preciso continuar com essas diagonais. Vou por baixo aqui, ó. Menos 4 e 9. Só que eu só tenho 2 elementos. Então, eu preciso de um terceiro. Quem eu pego? Eu pego sempre o canto oposto. Então, eu pego o 1. Menos 4, 9 e 1. Eu sempre pego canto oposto. Sempre pego canto oposto. Sempre pego canto oposto. Sempre pego canto oposto. Então, menos 4, 9 e 1. Isso vai me dar menos 36. Agora, eu vou por cima. 3 e 1. Com quem? Com 2. Por que com 2? Porque eu sempre pego canto oposto. Sempre pego canto oposto. Sempre pego canto oposto. Então, 3 e 1 e 2. 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. Aí, opero isso. 3 menos 36 com 6. Aqui eu tenho menos 30. Com 3, menos 27. Vou fazer o mesmo procedimento no outro lado. Aqui a diagonal está completa, vamos dizer assim. 1 vezes menos 3 vezes 2. Um negativo só, um é ímpar, dá menos. Menos 6. Agora eu vou por baixo. 1 e 9. Só tem 2 elementos. Está faltando um deles. Quem eu pego? Canto oposto. Menos 1. Eu estou embaixo, pego o canto oposto, menos 1. 1 vezes 9 vezes menos 1. Menos 9. Ok. Agora eu vou por cima. 3 e menos 4. Com quem? Com o canto oposto. Com 1. 3 vezes menos 4 vezes 1. Só tem um negativo. Dá menos. 3 vezes 4, 12 vezes 1, 12. Aí eu vou
somar isso. Menos 6 com menos 9 com menos 12. Sinais iguais, soma e conserva. Vai me dar quanto isso? Menos 27. Ok. O determinante disso, então, o det, o determinante, está me dando o quê? Esse lado tu copia, menos 27, e esse lado troca o sinal, mais 27. Sempre assim, lado direito copia, lado esquerdo troca. Menos 27 com mais 27, quanto está dando determinante? Determinante está dando 0. Ó, deu 0 significa o quê? Significa que realmente esses 3 pontos estão alinhados. Tá, professor, mas se não tivesse dado 0? Se não tivesse dado 0, então os pontos não estão alinhados. E aí o que acontece quando 3 pontos não estão alinhados? Eles formam um triângulo. Inclusive, esse valor obtido, que seria diferente de 0, pode me fornecer a área desse triângulo determinado por esses vértices. De que maneira? Então, arma os 3 pontos, calcula o determinante. Se der 0, os pontos estão alinhados, não forma triângulo. Se no caso os pontos não estão alinhados, ou seja, não fecha 0, esses pontos formam um triângulo. E como eu posso saber a área desse triângulo determinado? Simples. Pega o valor obtido, que não será 0, esquece o sinal, ou seja, é o módulo do valor obtido, esquece o sinal e divide por 2. Tranquilo? Então a gente aproveita isso. Verificando se os pontos estão alinhados ou não, eu automaticamente já posso estabelecer ou calcular a área do triângulo formado caso os pontos não estejam alinhados. Fazendo o quê? Pegando o valor, tirando o sinal, dividindo por 2. Ok? Bom, indo adiante. O próximo ponto, então, o próximo passo é calcular a área do triângulo. Então, justamente o que nós vimos ainda agora, que quando os pontos não estão alinhados, eles formam um triângulo, o próprio determinante pode me dar a área desse triângulo. Então a gente vai detalhadamente visualizar essa resolução, o cálculo da área desse triângulo através dos seus vértices. Então eu tenho aqui um desenho, uma figura, né, com 3 pontos. E esses pontos, notadamente, não estão alinhados. Ponto A, 3 e 2, o ponto B, 3 e 8 e o ponto C, 11 e 2. Nota que esses pontos não estão alinhados e eles estão formando um triângulo. Ok. Como eu determino a área do triângulo? Bom, eu posso calcular a área desse triângulo, já que eu tenho o desenho e esse triângulo está bem fácil, é um triângulo retângulo, eu posso calcular os lados, os catetos, né, assim, rapidamente. Essa área é bem simples, já que eu tenho o gráfico. Como se trata de um triângulo retângulo, a área do triângulo retângulo, ou até de qualquer triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Como se trata de um triângulo retângulo, a base e a altura são formadas pelos catetos. Então é o mesmo que pensar cateto vezes cateto divide por 2. No triângulo retângulo é isso. Como se calcula a área? Um cateto vezes o outro cateto e divide por 2. Então justamente isso que eu vou fazer. Vou calcular a área desse triângulo de uma forma tradicional, vamos dizer assim. Então base vezes altura sobre 2 ou cateto vezes cateto sobre 2. Então se eu pegar o primeiro cateto, vou considerar esse aqui como sendo o primeiro cateto. Ó. Distância do A até o C. O que nós vimos no início da aula, como os y são iguais a 2, eu tenho a diferença entre os x. Diferença entre 3 e 11 é 8. Então, essa medida vale 8. Claro, né? Do 3 até o 11, quanto vale? 8. Então, o primeiro cateto é 8. Segundo cateto, esse. A distância entre quem? Entre 2 e 8. Qual é a distância entre 2 e 8? Eu tenho 6. Então, essa medida vale 6. Um cateto vale 8, o outro cateto vale 6. Botando isso na fórmula da área do triângulo, cateto vezes cateto sobre 2, 8 vezes 6 sobre 2, 48, 48 sobre 2, 24. Então, visualmente, a área desse triângulo é 24. Mas e na forma analítica? Ou seja, como eu posso obter esta área igual a 24 sem o desenho? Ou ainda, só utilizando as coordenadas do vértice. Bom, é justamente isso
que a gente vai trabalhar agora aqui no quadro, ok? Ok, colocando então os pontos, né? Para montar o determinante. Ponto A, 3 e 2, já posso acrescentar o 1 no final. Ponto B, 3 e 8, 3 e 8, já posso acrescentar o 1 no final. E o terceiro ponto, ponto C, 11 e 2, e já acrescento o 1 no final. Monto o determinante. Eu já sei que esse determinante não vai dar zero. Por quê? Porque eu percebi que esses pontos vieram de um triângulo. Então, esse determinante não dá zero. Bom, então vou resolver isso com a regrinha, aquela de evitar cópia de linha e de coluna. Multiplico os elementos dessa diagonal, 3 vezes 8, 24, vezes 1, 24. Por baixo, 3 e 2 com o canto oposto, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Vou por cima, 2 e 1 também com um canto oposto, 2 vezes 1, 2, vezes 11, 22. Opero isso, 24 com 6 com 22, 30, 52. No outro lado, aqui eu tenho 3 elementos, começo por eles. 1 vezes 8 vezes 11, 88. 1 vezes 2 com quem? Com o canto oposto. 1 vezes 2 vezes 3, 6. E agora por cima, 2 vezes 3 com quem? Canto oposto. 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. Aí eu opero isso. 88 mais 6 mais 6 é o mesmo que 88 com 12. Ou seja, isso vai dar redondinho 100. Ok. Então, esse determinante está me dando o quê? Lembra? Copia e troca. Copio 52, troco menos 100. Determinante igual. 52 menos 100, menos 48. Bom, o que eu faço? Já percebo que não formou, que esses pontos não estão alinhados, eles estão formando um triângulo, porque não resultou zero. Ok. Aí eu aproveito esse valor que é diferente de zero, que justamente está me falando, são vértices de um triângulo, e tiro o sinal desse valor e divido por 2. Então, a área do triângulo formado por esses vértices 13 e 2, 13 e 8 e 11 e 2 será igual a quem? A módulo de menos 48 divididos por 2. Então, a área desse triângulo resulta o quê? Módulo de 48, 48, 48 por 2, 24. Ou seja, o mesmo 24 que eu havia obtido antes fazendo pela fórmula tradicional. Ok? Então, esses foram os tópicos da aula de hoje de geometria analítica. Eu espero que vocês tenham aproveitado e uma boa prova para vocês. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.